Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos dar continuidade, sobre as mensagens que fala sobre amar, mas também fala que às vezes não é possível andar juntos, não é possível conviver ou ter um relacionamento. Existem N motivos porque algumas pessoas não conseguem viver ou conviver com outra, ter relacionamento. Ontem nós falamos sobre Abraão e Ló. Abraão disse: Ló, não é possível a gente andar junto, vamos se separar, porque os pastores dos meus animais estão brigando com os pastores dos seus animais, vamos se separar. Abraão amava seu sobrinho Ló. Abraão não tinha filho e levou seu sobrinho Ló com ele, Mas hoje vamos falar de algo bem interessante. José. José tinha 11 irmãos. Outro dia José disse: olha, eu tive um sonho. Isso ele contando para seus 11 irmãos, para o seu pai e para sua mãe, dizendo: eu tive um sonho e vi o sol, como se fosse o meu pai. Eu vi a lua, como se fosse a minha mãe, e 11 estrelas, como se fossem meus irmãos, se curvando diante de mim. Então ali causou ciúmes, inveja aos irmãos de José. Os irmãos de José não aceitou este sonho. Os irmãos de José não gostaram deste sonho. Não todos, Porque tenho certeza que ali no meio daqueles 11 irmãos, tinha irmãos de José que não concordavam com a ideia dos outros irmãos de se livrar de José. Olha a diferença em você amar e não conseguir conviver, do que a questão da inveja, dos ciúmes. A pessoa ter tanta inveja do outro que faz de tudo para se livrar dela. Não quer conviver. Isso não é amor, isso não é gostar, isso é um sentimento de inveja. Infelizmente, os irmãos de José, não todos, tiveram inveja, ciúmes de José, chegaram ao ponto de vendê-lo como escravo para o Egito, para se livrar de José, para não aceitar essa ideia de um dia eles, os irmãos de José, se curvar diante de José. Eles não aceitavam essa ideia, esse sonho. E José foi vendido. Não pôde mais conviver com seus irmãos. Ele amava seus irmãos, mas alguns não gostavam da presença de José e fez de tudo para se livrar de José. Vendeu. E com o passar do tempo, José tinha 17 anos. 13 anos depois, quando José completou 30 anos, ali no Egito, José se tornou governador do Egito. E ali houve uma seca, uma fome naquela região. Os irmãos de José foram procurar José para comprar alimento. Imaginou como é o destino das coisas? E aí, os irmãos de José não conheceram José. José reconhece seus irmãos, recebe os irmãos e faz uma revelação. Sabe quem sou eu? Eu sou seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo aqui para o Egito. Você imagine o impacto ou o medo que os irmãos de José tiveram no momento, Ele agora governador, ele poderia punir, poderia se vingar, mas José demonstrou amor por eles. José perdoou seus irmãos, abraçou, beijou, chorou ali com eles e disse: nosso pai ainda é vivo? Eles disseram: sim, pois vai trazer para cá. Traga toda a nossa família aqui para perto de mim. José demonstrou amor. Então José demonstrou que era possível amar e conviver juntos. Conviver juntos. Mesmo diante daquela traição que os irmãos fizeram com José. Mas José soube perdoar. José acolheu seus irmãos e toda a sua família ele trouxe para o Egito.
diferente dos irmãos de José, por causa do ciúme, por causa da inveja. Eles achavam que não era possível conviver com José, porque José sonhou que um dia os seus próprios irmãos iam se curvar diante dele. Mas realmente isso aconteceu. Os irmãos de José procuraram José para comprar alimento, porque estavam passando necessidade. E José acolheu todos eles e disse: eu quero te perdoar, eu quero te acolher, eu quero vocês aqui perto de mim, porque eu te amo e é possível a gente viver junto. É possível viver junto, né? Mas para os irmãos de José, não era possível viver junto, que alguém que ia se sobressair. Às vezes acontece isso, às vezes porque a gente demonstra algo diferente, causa inveja, causa ciúmes. E a tendência de algumas pessoas que são ciumentos, invejosos, egoístas, procura se livrar daquela pessoa que se sobressaiu um pouquinho, né? José se tornou governador do Egito e trouxe toda a sua família para perto dele. Amanhã nós vamos ver outra história de outro personagem que infelizmente às vezes não é possível conviver, por mais que ame, mas às vezes nós precisamos dizer assim, não é possível. Vai depender do motivo. José não se afastou dos irmãos, foram os irmãos que tentaram se livrar de José. Amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém.